Olá e bem-vindos. Olha, o material que a gente tem para analisar hoje, ele é um pouco fora da curva, É bem diferente, né? bem diferente. Não são artigos, não é um livro, é o roteiro de um podcast chamado O Ponto Cego. Exato. O episódio se chama Depois do Juízo, quando a fé vira aposta. E ele se apresenta como uma continuação, assim, conceitual de uma série de ficção que fez sucesso. A trilogia do Ateu no Juízo Final. E o que eu achei fascinante nesse material, sabe, é justamente o ponto de partida. A maioria das discussões sobre juízo final foca no veredito, Na sentença, né? culpado ou inocente. Isso, mas aqui o foco é no que vem depois. O texto descreve como um silêncio incômodo, não de quem perdeu a discussão, mas de quem de repente percebe uma coisa terrível. Que coisa. A possibilidade de ter passado a vida inteira fazendo a pergunta errada. Uau, isso é poderoso. Porque desloca o debate de Deus existe para algo muito mais íntimo, né? Muito mais. A questão que o roteiro coloca na mesa é: e se eu acreditei pelos motivos errados? Certo. O alvo não é julgar Deus, mas a nossa própria lógica, os argumentos que a gente constrói em nome dele. Exatamente. Principalmente aquela fé que parece nascer mais do medo do que de qualquer outra coisa. E é aí que a nossa análise vai mergulhar fundo. A gente vai desconstruir como o roteiro usa a aposta de Pascal, essa ferramenta filosófica, para investigar essa ideia. Perfeito. A questão é, uma crença que funciona como um seguro contra o inferno, isso é fé de verdade? Ou é outra coisa? E o mais legal é como eles começam, não é como uma aula de filosofia, nada professoral. Não, de jeito nenhum. O roteiro parte de uma coisa que ele mesmo chama de gatilho. Um comentário de um ouvinte que é descrito como simples, mas devastador. E é devastador mesmo, porque vai direto na jugular do argumento de Pascal, sabe? Bem no ponto cego. E qual era a pergunta? Era algo assim: na aposta de Pascal existe uma falha gritante. Acreditar em qual Deus? Nossa, só isso já é bom. Mas melhora. O desdobramento é o que torna tudo genial. Se eu passei a vida adorando o Deus errado, isso não irritaria o Deus correto? Essa pergunta ecoa, hein? Cara, Ecoa muito. Tira o debate do abstrato e joga na nossa cara. o roteiro descreve isso como a lógica batendo na porta da fé. É uma ótima imagem. Com certeza. E para a gente entender o peso disso, acho que vale a pena detalhar um pouquinho como a tal aposta funciona. Boa, vamos lá. O material apresenta a aposta de Pascal de um jeito muito direto. Diz que ele tentou salvar a fé pelo cálculo. Um gerenciamento de risco existencial. A lógica é: se Deus existe e a pessoa acredita, o ganho é infinito, vida eterna. Se ele não existe e a pessoa acredita, a perda é pequena, finita. Alguns prazeres que a pessoa deixou de lado, talvez. Exato. Agora, o outro lado. Se a pessoa não acredita e ele existe, a perda é infinita, a danação. É quase uma planilha de Excel para a alma. A conclusão lógica, então, é que a única aposta racional é acreditar. É a aposta segura. Tudo a ganhar, quase nada a perder. É uma lógica de investimento. Parece prudente, parece inteligente. Exatamente a frase que o roteiro usa. E aí vem a virada, mas só parece. É nesse só parece que toda a desconstrução começa. Ok, então qual é o problema? Onde é que essa lógica, que parece tão perfeita, começa a fazer água? O ponto cego, segundo o material, é que o argumento todo se sustenta em 3 premissas que a gente tem que aceitar sem questionar. Certo, quais são? Primeira, que existe só um Deus em jogo. Uma única opção na mesa de apostas. Segunda, que esse Deus específico exige a crença correta para dar a recompensa. E a terceira? E a terceira, que para mim é a mais complicada, que ele recompensa uma fé que nasceu do medo da punição. Entendi. E o roteiro é bem direto nisso, né? Diz algo como, tira uma dessas peças e o argumento desmorona. E o mundo não tirou só uma, tirou todas. É o que o texto diz. Isso prepara o terreno para a crítica que é demolidora. Sem dúvida. A principal ferramenta que o roteiro usa é o que se chama de objeção dos muitos deuses. Certo. A aposta de Pascal, no contexto dele, tratava a fé como uma escolha binária. Ou o Deus judaico-cristão ou nada. 1 ou 0. Mas a realidade religiosa do mundo não é nem um pouco binária. É um cardápio imenso. Mente.
E é aqui que a coisa fica interessante. A gente não está falando de um Deus, mas de milhares. Cada um com seu manual de regras, suas exigências. Suas punições. Exatamente. Alguns punem a dúvida, outros punem a fé no Deus errado e alguns nem se importam com isso. A aposta segura de Pascal, de repente, vira um campo minado. A pergunta deixa de ser crer ou não crer e passa a ser crer em quem. Isso, e essa mudança invalida a lógica toda. É como alguém te falar, aposte no cavalo vencedor. Ótimo conselho. Até você chegar no hipódromo e ver que tem 300 cavalos correndo, o conselho se torna inútil. Perfeito. E para ilustrar esse beco sem saída, o texto usa exemplos muito diretos, quase brutais. Que seriam? Algo na linha de: se você acredita em Jesus, pode estar ofendendo Alá. Se acredita em Alá, pode estar negando Cristo. E se acredita em um só Deus, pode estar ofendendo todos os outros que também exigem exclusividade. Exatamente. Isso muda tudo. A aposta que era vendida como a decisão mais segura e racional. Se revela como o maior jogo de azar da existência. Exatamente. E o roteiro resume isso numa analogia que eu achei fantástica. Diz que a aposta se transforma numa roleta metafísica. Roleta metafísica é uma imagem muito poderosa. Porque uma roleta não é um investimento, é sorte pura. As chances de ganhar são mínimas. Você não está mais fazendo uma escolha segura, está escolhendo um número entre milhares. E o pior, escolher o número errado pode não só te fazer perder, mas te punir por ter jogado. É isso. A analogia da roleta é perfeita. A gente sai de um porto seguro para um cenário de pânico. Total. A aposta que prometia paz de espírito acaba gerando uma angústia sem fim. E quando a gente acha que o argumento lógico já foi desmontado, o roteiro avança para o que ele chama de o golpe final. O paradoxo moral. Exato. Aí a discussão fica ainda mais profunda, porque vai para a questão da justiça de Deus. Certo, então a aposta já não é segura, virou um jogo de azar. Mas o roteiro vai além da lógica e entra na questão moral. Que tipo de Deus estaria por trás de um jogo desses? Isso. A análise lança uma pergunta que é um dilema ético. Se Deus é justo, ele puniria alguém por ter pensado honestamente? É um dilema porque qualquer resposta que se dê parece que complica a aposta, né? Complica e muito. O roteiro explora as duas saídas. Vamos para a primeira. A resposta é sim. Um Deus justo puniria alguém por usar a própria razão e chegar a uma conclusão diferente. Ok. Se essa for a resposta, então esse Deus, por definição, não seria justo. Seria um tirano que valoriza a submissão cega. Nesse caso, a aposta seria em um déspota cósmico. Exatamente. Agora, e se a resposta for não? Se um Deus justo não puniria uma busca honesta pela verdade? Bom, aí o medo da punição, que é o motor da aposta, perde o sentido. Desmorona pelo outro lado. Por que eu faria uma aposta por medo de algo que um Deus justo jamais faria? A ameaça desaparece. Então, nos dois cenários, a aposta de Pascal sai perdendo. Ou Deus é um tirano, ou a aposta é inútil. É um checkmate. Um checkmate lógico e moral. E é nesse ponto que surge uma das frases mais fortes do material. Qual? Um Deus que exige fé por medo não quer amor, quer submissão. Nossa, é um soco no estômago essa frase. Ela redefine a relação toda. Totalmente. Deixa de ser sobre encontrar a verdade e passa a ser sobre se submeter a um poder para evitar a dor. E essa crítica se expande, né? O material fala que houve uma subversão de conceitos. A ideia de que Chamaram medo de fé, chamaram ameaça de amor. chamaram obediência de virtude. É uma acusação muito grave. É profunda e leva à conclusão do roteiro sobre a natureza da fé. Ele diz que uma fé que nasce do medo não é fé de verdade. É o que, então? Sobrevivência psicológica. Um mecanismo de defesa para lidar com o pavor do desconhecido. Não uma busca genuína por significado. E é aqui que o roteiro faz a costura, amarrando tudo isso de volta à inspiração dele, a tal trilogia do ateu no juízo final. Sim, essa conexão dá um sentido maior. O texto explica que, naquelas histórias, o juízo final não era só um evento externo, um Deus no trono. Era, acima de tudo, um julgamento interno. Isso. O personagem se confrontando com as próprias escolhas. E a definição que o roteiro dá para o verdadeiro inferno é o que amarra tudo. Ah, então o inferno da história não era fogo e enxofre.
Era uma mordaça. Uhum. A frase é: o verdadeiro inferno sempre foi acreditar sem poder perguntar. Uau. Isso reformula toda a ideia de condenação. A verdadeira danação não seria a descrença, mas a repressão da curiosidade. O inferno seria um sistema que proíbe o questionamento. Essa frase é muito forte, porque ela tira o foco do pecado da descrença e coloca no pecado da repressão. Mas o roteiro chega a abordar contra-argumentação, tipo um crente fervoroso poderia dizer que certas perguntas são uma armadilha, né? Ele não aborda diretamente esse contraponto, mas a conclusão dele vai nessa direção. Ele não dá uma resposta pronta. A sugestão é que o foco talvez sempre esteve no lugar errado. E qual seria o lugar certo? A frase de impacto é algo como: talvez o problema nunca tenha sido não acreditar. Talvez tenha sido acreditar porque alguém disse. Se errar, você queima. É uma inversão poderosa. O problema não é o ateísmo, mas a crença coagida. Que não nasce de uma busca pessoal, mas de uma ameaça. E aí o roteiro conclui com outra imagem muito forte. Um Deus que se revela pela ameaça não ilumina, assombra. A fé como uma sombra que persegue, não uma luz que guia. Exatamente. Certo. Então, se a aposta é uma roleta furada e a fé baseada no medo é um mecanismo de sobrevivência, qual é a alternativa? Para onde o roteiro aponta? Ele não aponta para um caminho, e isso é o mais honesto da análise, eu acho. Em vez de dar uma resposta, ele propõe uma nova pergunta, a grande provocação final. Que seria? Ele diz que a pergunta mais importante não é em qual Deus devo apostar. A pergunta fundamental é outra. E qual é? Que tipo de Deus teria medo de perguntas? Nossa! Isso vira tudo de cabeça para baixo. Vira, porque a narrativa tradicional é sobre o ser humano ter medo do julgamento de Deus. Essa pergunta sugere um Deus que tem medo do nosso julgamento, da nossa razão. Um Deus que precisa de ameaças para manter os fiéis não parece onipotente, parece inseguro. Precisamente. E para garantir que a mensagem não seja mal interpretada, o roteiro encerra com uma nota de esclarecimento. Sim, ele diz que a discussão toda não é um ataque à fé, é um convite à honestidade. E essa distinção é tudo. A análise não parece querer destruir a fé, mas talvez purificá-la desses elementos de medo. De coerção, né? A busca por uma fé que seja uma escolha consciente e não uma apólice de seguro. O objetivo parece ser a defesa da integridade intelectual. Independentemente da conclusão a que cada um chegue. Exato, uma defesa do processo de pensar. E a frase final do material resume isso de forma brilhante. Diz que a intenção não é dizer no que se deve acreditar. Mas apenas lembrar que pensar não é pecado. É um encerramento que defende a jornada, a coragem de fazer perguntas difíceis. No fundo, é um ato de fé, na própria consciência humana. O ponto cego é para causar desconforto. Fica quem tem consciência limpa.